Olá, meus caros. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco, mais uma vez, o professor Luís Barbosa, o professor de História, 12º ano. Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, convém reforçar que nessa época da pandemia Covid-19, fiquem sempre em casa, nada de abraços, de apertos de mãos ou também de beijinhos. Não se fica na casa. Ok? Para essa aula de hoje vamos ter como sumário breve revisão sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Então, dentro desse tema, o que é que nós vamos ver? A localização temporal e os principais palcos da guerra, principais potências envolvidas nessa guerra e as alianças que foram criadas durante a guerra, as fases da guerra e a entrada dos Estados Unidos na guerra, também a Conferência da Paz e a criação da SDN e as consequências da guerra. E, por último, a saída da Rússia e, nesse caso, a Revolução Russa. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Primeiramente, o que é que nós vamos ver hoje é a localização temporal da guerra. Primeiramente, vamos ver o porquê das guerras a nível mundial e porquê da denominação Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a humanidade desde sempre conviveu com as guerras e, por motivos diversos, ou seja, por lutas territoriais, movimentos separatistas, a intolerância religiosa, que até ainda hoje também é a mesma coisa, etnocentrismos, posses de riquezas naturais, divergências políticas, entre outros fatores que desencadearam várias guerras a nível mundial, a nível global. E agora, o porquê da denominação, se sempre houve guerras a nível mundial, porquê da denominação Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi assim denominada por ter sido o primeiro conflito na história da humanidade, envolvendo mais de 40 nações a nível mundial. Ou seja, foi pela primeira vez na história da humanidade que houve um conflito com essa natureza, ou seja, envolvendo mais de 40 nações. Guerra, sempre houve guerra. Desde o início do aparecimento do homem na Terra, sempre houve guerra, por motivos vários que eu já tinha, nesse caso, mencionado anteriormente. Então, como vocês podem ver, a Primeira Guerra Mundial foi o resultado de atritos permanentes provocados pelo imperialismo e pela partilha de África. Ou seja, aquilo que nós já tínhamos visto anteriormente, vimos o imperialismo, vimos a partilha de África. Então, a Primeira Guerra Mundial vai ser consequência do imperialismo e da partilha de África. Ou seja, situações que ficaram mal resolvidas dentro das potências, nesse caso, entre as potências europeias. Então, sendo assim, a formação de blocos políticos despertou a corrida ao armamento. Vários Estados europeus começaram a aumentar os seus contingentes militares e a aperfeiçoar os seus equipamentos bélicos através do desenvolvimento da indústria armamentista. Iniciava-se assim a preparação para a guerra. Ou seja, a partir desse momento, as potências europeias começaram a armar-se, começaram a preparar-se para uma eventual guerra. Justamente porquê? Porque havia algo que estava mal resolvido, que veio desde o imperialismo e a partilha da África. Então, sendo assim, eu passo aqui a apontar as causas remotas e a seguir causa imediata da guerra. Ou seja, quando eu digo causas remotas, várias são as causas remotas, mas nós aqui vamos apontar aquelas que são mais essenciais, ou seja, que mais marcaram. Sendo assim, o imperialismo europeu, consequência da expansão e o crescimento industrial. Ou seja, cada vez mais havia a expansão da revolução industrial, maior necessidade de matéria-prima, maior necessidade de mão de obra, entre outros. Então, daí o imperialismo europeu, consequência da expansão e crescimento industrial. O pan-germanismo, ou seja, a defesa
da superioridade da raça alemã. A raça alemã, na altura, era considerada, ou seja, consideravam que eles eram superiores a qualquer outra raça a nível da Europa e não só a nível mundial. Desenvolvimento de indústria de guerra. As potências cada vez mais estavam empenhadas na corrida ao armamento, ou seja, cada um tentava armar como podia para eventual confronto bélico. Sentimento de vingança da França em relação à Alemanha pela perda de Alsácia e a Lorena, ou seja, região que era rica em ferro e também carvão. Ou seja, a França também queria vingar relativamente à Alemanha, ou seja, território que tinha perdido para a Alemanha. Então, sendo assim, perante essas causas remotas, então nós estávamos praticamente com situações que dava para, nesse caso, iniciar uma guerra. Mas, no entanto, é claro que vamos ter a causa imediata, que é a última gota que vai transbordar o copo. Ou seja, a causa imediata acaba por ser assassinato do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono austro-húngaro, nesse caso, a 28 de junho de 1914, em Sarajevo, Bósnia, por um estudante. Ou seja, chegou o momento que as coisas já não dava para aguentar. Então, aconteceu o inevitável, o assassinato do Francisco Fernando, herdeiro do trono austro-húngaro. Então, sendo assim, isso provoca reação por parte da Alemanha e não só também do próprio Império Austro-Húngaro, daí que também as outras vão reagir, nesse caso, aliás, a França e a Inglaterra também vão reagir. Então, vamos ter início já da Primeira Guerra Mundial. E aqui uma imagem só para ilustrar o Francisco Fernando e a esposa, na visita, foram, nesse caso, assassinados. Então, ou seja, antes da guerra, é necessário preparar para a guerra. Como eu tinha dito anteriormente, andavam numa corrida armamentista. E não só. Antes da Conferência de Berlim, já tinham criado alianças. Ou seja, já tinham criado grupos, preparando, nesse caso, para eventual conflito a nível mundial. Foi assim que, em 1882, criou-se, aliás, a Tríplice Entente, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano e Itália. Formaram-se um bloco, nesse caso, preparando para possível confronto. Mas, no entanto, os outros, sentindo-se ameaçados, acabaram também por criar Tríplice Entente. Então, se foi criada a Tríplice Aliança primeiro, em 1882, os outros sentiram-se ameaçados e acabaram por criar também as suas alianças. Nesse caso, Tríplice Entente, 1907, formado pela França, pela Inglaterra e pela Rússia e Sérvia. Então, formaram-se o bloco. Sendo assim, estavam, nesse caso, criadas condições para a guerra, ou seja, a Primeira Guerra Mundial. E aqui temos um mapa que acaba por ilustrar os espaços onde decorreram a guerra, ou, nesse caso, os espaços que mostram, nesse caso, as alianças que foram criadas antes do início da guerra. Então, temos a rosa que vai, nesse caso, mostrando os países aqui, rosa, França, a Inglaterra e Portugal até está aqui no meio, acabou por entrar na guerra mais tarde, o Império Austro-Húngaro, e, nesse caso, amarelo temos a Tríplice Aliança. Então, entende, está a rosa e amarelo, nesse caso, aliança. E verde temos os países que eram neutros nessa guerra, ou seja, que a priori não participaram na guerra. Então, a guerra decorreu em 3 fases essenciais. Sendo assim, passo a apontar a primeira fase, guerra de movimento, logo 1914. A segunda fase, 1915 a 1917, guerra de posição ou trincheiras, ou seja, onde as potências tentaram arranjar melhor posição. Deu-se o início da guerra, mas, no entanto, chegou a um determinado momento que era necessário posicionar, arranjar melhor estratégia ou espaço para atacar o inimigo. E a terceira fase, a guerra de movimento, ou seja, depois de arranjar posição, nesse caso, novamente, movimento. Então, foi assim que, já na segunda fase,
deu a entrada dos Estados Unidos na guerra? Eu não tinha mencionado, quanto ao bloco, eu não tinha mencionado o nome dos Estados Unidos. Mas, no entanto, agora passo a citar os Estados Unidos na guerra. Agora, é importante saber como é que os Estados Unidos entrou nessa guerra. Então, vamos lá. Continuem atentos, ok? Então, a Alemanha, durante a guerra, não conseguiu vencer as potências aliadas, intensificou a guerra, submarina nesse caso, atacando todos os barcos de guerra, de passageiros e de abastecimento, não poupando mesmo as potências neutras, nesse caso que estão a verde, nesse caso que eu mostrei há pouco, como, nesse caso, os Estados Unidos da América. Em março de 1917, os alemães alvejaram o paquete Lusitânia, no qual viajavam muitos cidadãos americanos. Então, sendo assim, acabou por contribuir para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Ou seja, a Alemanha acabou por atacar um país que era neutro, os Estados Unidos, mas que, ao mesmo tempo, era principal fornecedor de armamentos, de mantimentos e alimentos aos aliados. Então, significa que se você é amigo do meu inimigo, então significa que você também é o meu inimigo. Então, sendo assim, para a Alemanha, os Estados Unidos era um inimigo. Então, perante essa atitude, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. A sua entrada trouxe um novo alento às tropas aliadas que estavam cansadas e desgastadas da guerra. A entrada dos Estados Unidos acabou por ser um grande reforço para as tropas aliadas, nesse caso, desequilibrando as forças. Então, sendo assim, os Estados Unidos entrou na guerra e acabaram por vencer essa guerra. Ou seja, os aliados acabaram por vencer essa guerra. Foi uma guerra que teve consequências terríveis para a humanidade. Ou seja, consequências danosas para a humanidade. Então, vamos lá apontar as consequências económicas. Destruição dos campos agrícolas, de habitações, fábricas, estradas, pontes, caminhos de ferro, perda da hegemonia, ou seja, da superioridade económica europeia em favor dos Estados Unidos da América. Dívida externa elevada dos países europeus. Desvalorização das moedas europeias e, nesse caso, a valorização do dólar. Então, essas aí as causas, nesse caso, económicas. Mas, no entanto, não ficamos por aqui. Temos as causas sociais e demográficas. Vejamos aqui, 8,5 milhões de mortos, 20 milhões de inválidos, envelhecimento da população, excedente da população feminina, empobrecimento da classe média. Oh, gente, consequências dessas só na Segunda Guerra Mundial ou, nesse caso, semelhante àquilo que nós estamos a viver nesse momento. Então, por isso, tomem grande cuidado com essa pandemia. A seguir, as consequências políticas. Alteração das fronteiras, diminuição das monarquias a nível da Europa, aumento das repúblicas, aparecimento de novos países e de novo mapa político mundial. Afirmação das democracias liberais. Sendo assim, essas são as principais consequências da da Primeira Guerra Mundial. Então, sendo assim posto, ou seja, terminado a guerra, realizou-se a Conferência da Paz. E não só, mas também o Tratado de Versalhes. Primeiramente, vamos ver o Tratado de Versalhes. Ou seja, logo terminado a guerra, as principais potências, nesse caso, vencedoras da guerra, reuniram para, nesse caso, um tratado importante, ou seja, tomar algumas decisões depois dessa guerra. Sendo assim, o que é que nós vamos ter? Se a guerra foi longa, difícil foi, nesse caso, o processo de negociação da paz. Por quê? A 28 de junho de 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, nesse caso denominado de Diktat. Diktat por quê? Diktat de Versalhes. Porque acabou por ser uma ditadura para a Alemanha. Ok? Ditadura por quê? Eu passo a citar aqui alguns artigos que saíram
desse diktat, ou seja, do Tratado de Versalhes, vocês vão ver que realmente responsabilizou a Alemanha e tanto. Exemplo, artigo 51 estabelecia que as regiões da África, aliás, da Alsácia e da Lorena, voltariam à posse dos franceses. Lembram-se daquilo que eu tinha dito anteriormente, que uma das causas remotas é, nesse caso, o sentimento de vingança da França relativamente à Alemanha. Então, aliás, a França queria que, nesse caso, é ter de novo a região de Alsácia e da Lorena. 119, artigo 119, determinava que todas as colónias alemãs passariam a pertencer aos aliados. Então, significa que iria perder todas as colónias que tinham para os aliados, nesse caso, para os que venceram a guerra. Artigo 160 estabelecia a quantidade máxima de tropas que a Alemanha poderia manter. Apenas 100.000 soldados voluntários. Ainda, qualquer produção de armamento deveria ter a aprovação dos aliados. Ou, nesse caso, para produzir, tinha que ter a aprovação dos aliados. Imagine só. Artigo 198 determinava que a Alemanha não poderia ter aviação nem marinha militar. Estabelecia o reconhecimento de culpa dos alemães pela guerra e por todas as perdas e danos dos aliados. Ou seja, tudo aquilo que os aliados sofreram durante a guerra, nesse caso, deveria ser pago pela Alemanha. No tratado foi criada uma comissão para determinar a dimensão precisa das reparações e a Alemanha tinha que pagar. Ou seja, depois de avaliar os danos da guerra, a Alemanha teria que pagar esses danos. Então, vocês podem analisar desses artigos que eu aqui apresentei, que realmente acaba por ser um tratado que responsabiliza a Alemanha e que acaba por humilhar a Alemanha. Então, sendo assim, para evitar uma nova guerra mundial, foi criada uma organização para evitar uma segunda guerra mundial. Nesse caso, foi criada a Sociedade das Nações, ou seja, a SDN. Então, a SDN foi criada em 1919, com a sede em Genebra, Suíça, pelos países vencedores da guerra, com exceção dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos entrou na guerra, acabou por ser um dos vencedores, mas, no entanto, não participou na criação da SDN. Então, o seu principal objetivo era manter a paz e a independência política dos Estados, proteger as minorias nacionais, reduzir os armamentos, promover a cooperação social, cultural e financeira entre as nações. São, nesse caso, os principais objetivos. Isso não significa que nós não temos mais. Estamos aqui simplesmente a elencar os mais importantes. Então, sendo assim, há que dizer que, apesar dos esforços realizados, nesse caso, ao longo dos anos da sua existência, a SDN existiu desde 1919 até 1946, a Sociedade das Nações não conseguiu manter a paz e evitar os conflitos entre países devido ao quê? Foi criado para evitar uma nova guerra mundial, mas, no entanto, não conseguiu. Porquê? Passamos aqui a apontar alguns aspectos que demonstram que a SDN não conseguiu. Desentendimento entre os países quanto à cooperação económica e ao desarmamento. Desrespeito pelas cláusulas do Tratado de Versalhes, ou seja, aquilo que foi proposto no Tratado de Versalhes não foi respeitado. Exemplos. 1931, Japão invade a Manchúria. 1935, Itália invade a Abissínia. Entre 1936 e 1937, intervenção italo-alemã na Guerra Civil de Espanha. Ou seja, aqui estão vários exemplos que demonstram que realmente a SDN não conseguiu cumprir os seus objetivos. E, nesse caso, o principal objetivo, não se esqueçam, é evitar uma segunda guerra mundial. Então, a SDN acabou por extinguir-se já
em 1946. Isso quer dizer que 46 é o fim de uma Segunda Guerra Mundial. Imagine só, é o tema da nossa próxima aula. Fiquem atentos, ok? Então, sendo assim, como eu tinha dito, entrada dos Estados Unidos, saída da Rússia. A Rússia também abandonou a guerra em 1917. Mas por quê? Essa aí é muito importante, porque a Rússia acabou por passar por uma revolução. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, além de agravar a situação econômica e os descontentamentos internos, conduziu a Rússia à Revolução de 1917. Então, a Revolução acabou por contribuir para a Rússia entrar numa nova fase. A Rússia abandonou a guerra em 1917, devido à Revolução Soviética. A Revolução Russa de 1917 foi um levantamento popular ocorrido na Rússia contra o governo de czar Nicolau II em plena Primeira Guerra Mundial. Os revolucionários aboliram a monarquia e implementaram o regime de governo assente em ideias socialistas. Ou seja, perante a situação que a Rússia estava a viver, nesse caso, crise, a nível social, a nível político, a nível econômico, daí que a Rússia sentiu-se necessidade de abandonar a guerra. Havia tantos levantamentos populares, a população estava revoltada. Então a solução era abandonar a guerra. E a Rússia abandonou a guerra já na segunda fase. Então passo agora a apontar as causas que levaram nesse caso, à Revolução Russa. Na Rússia, durante o século XIX, a ausência de liberdade era quase absoluta, ou seja, praticamente não havia liberdade. Também o regime era muito repressivo, ou seja, o regime de czar Nicolau II. No campo reinava uma forte tensão social com a permanência de um sistema de produção feudal que retardava a modernidade do país. A nível econômico, a agricultura encontrava-se bastante atrasada, ou seja, utilizando técnicas que era muito atrasado e que não facilitavam em nada o desenvolvimento da Rússia, desenvolvimento econômico nesse caso. No governo de czar Nicolau II, nesse caso, que reinou durante anos, de 1894 e 1917, a Rússia acelerou o seu processo de industrialização aliada ao capital estrangeiro, ou seja, ligada ao capital estrangeiro, o que em nada beneficiava o país. Sendo assim, a oposição ao governo crescia. Cada vez mais a população continuava a reclamar, ou seja, opondo ao regime de czar Nicolau II. Os partidos perseguidos iam para a clandestinidade, como foi o caso do Partido Social Democrático. Os seus líderes, nesse caso Plekhanov e Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir às perseguições políticas. É claro, o regime ditatorial não permitia qualquer outro partido político. Então, nesse caso, a oposição tinha que escolher um outro lugar para estar, porque eram perseguidos dentro do país, ou seja, dentro da Rússia. O regime czarista reprimia todo tipo de oposição. A Krana, polícia política, controlava o ensino secundário, as universidades e também a imprensa e os tribunais. Ou seja, acabavam por controlar tudo. Tudo estava controlado pelo Estado, nesse caso pela polícia, que acabava por ser um órgão para colocar ordem. Ok? Então, sendo assim, vamos passar à parte dos exercícios. Espero que vocês estiveram atentos durante a aula, então daí que vamos fazer um pequeno exercício para ver se realmente estiveram atentos, está bem? Exercício de completação. Vamos lá. Completem os espaços na frase que se segue. Nesse caso, a causa imediata da Primeira Guerra Mundial foi, espaço, herdeiro do trono austro-húngaro, no dia 28 de junho de, espaço, em Sarajevo, na Bósnia. B. Para evitar uma nova guerra mundial, foi criada, espaço, pelos países vencedores da guerra, excepto os
espaço, ponto. Apesar dos esforços realizados ao longo dos anos de existência, espaço, não conseguiram manter a paz e evitar espaço, ponto. D. A Rússia abandonou a guerra em espaço devido à revolução, espaço, ponto. Tem 1 minuto para completar os espaços. Vamos lá. Ok, então vamos lá, vamos à correção dos exercícios. Então, como é que ficava? Ou seja, o que é que nós temos? A causa imediata da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de Francisco Fernando, herdeiro do trono austro-húngaro, no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, na Bósnia. Para evitar uma nova guerra mundial, foi criada a SDN em 1919, pelos países vencedores da guerra, exceto os Estados Unidos da América. Apesar dos esforços realizados ao longo dos anos de existência, a Sociedade das Nações não conseguiu manter a paz e evitar os conflitos. Por último, a Rússia abandonou a guerra em 1917 devido à Revolução Soviética. Espero que vocês tenham feito assim também. Ok? Em decorrência dessa aula, agora vou deixar-vos com um pequeno exercício para resolverem em casa. Sendo assim, localiza no espaço a crise de 1929, apresenta 2 razões dessa crise, nesse caso, crise de 1929. Qual foi a causa imediata da Segunda Guerra Mundial, que eu até, por lápis, já mencionei aqui. Quais foram as alianças criadas nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Ok? Muito fácil. Então, resolvem esses exercícios para a nossa próxima aula. Ok? Em resumo daquilo que nós vimos hoje, ou seja, a nossa aula de hoje foi breve resumo sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, onde nós começamos por ver porquê, ou seja, onde é que teve lugar a Primeira Guerra Mundial, ou seja, o tempo, o espaço, mas, no entanto, nós vimos as causas remotas da guerra e a causa imediata e as principais consequências dessa guerra, a entrada dos Estados Unidos na guerra, vimos ainda as alianças que foram criadas durante a guerra, a seguir vimos as principais consequências dessa guerra e vimos também a Revolução Russa. Dentro da Revolução Russa, vimos porquê da saída da Rússia da guerra e depois vimos as principais causas da Revolução Russa e assim terminamos a nossa aula de hoje. Sendo assim, terminamos a nossa aula de hoje. Chegamos, nesse caso, ao fim do programa Aprender a Estudar em Casa. Até a nossa próxima aula. Fiquem em casa. Não se esqueçam de lavar sempre as mãos com água e sabão. Nada de beijinhos, abraço ou apertos de mão, ok? Fica na casa.